uma delas, né? Então, vamos entender um pouco, quando a gente coloca qualquer adjuvante na calda, né, o que nós esperamos desse adjuvante? Quando nós pensamos nessa área de uma forma geral, e um redutor de pH nada mais é do que um adjuvante, nós temos N efeitos possíveis e a gente precisa entender qual é o mais importante para aquilo que nós queremos. Então existem alguns aditivos da pulverização que são alguns produtos que já podem ser incorporados à formulação do defensivo. Quando a gente compra qualquer produto, eu não compro só o ativo, eu compro uma formulação do ativo. Nada mais é que uma quantidade de ativo misturada com algum dos produtos que vão potencializar a sua eficácia. Então eu tenho os adjuvantes que potencializam essa eficácia, posso ter na própria formulação do produto alguns anti-espumantes para evitar a produção de espuma, posso ter dispersantes que vão fazer com que partículas sólidas, produto pó molhado, por exemplo, se eu não tiver um dispersante na formulação, ele forma um bloco só e vai para o fundo do tanque. Então eu tenho que ter um dispersante na formulação para fazer com que esses pós se dispersem melhor dentro do tanque, se espalhem melhor dentro do tanque. Quando eu trabalho o mesmo conceito com produtos oleosos, isso são os emulsificantes. Eles quebram aquele óleo em pequenas partículas e distribuem esse óleo dentro do tanque. Ou eu posso ter os tamponantes, que estabilizam o pH da água dentro de uma faixa desejada. Mesmo quando a gente trabalha com adjuvantes, eu preciso entender o que eu quero. Qual o efeito do adjuvante que eu quero? Eu quero um efeito espalhante, ou seja, eu quero que ele espalhe melhor sobre o álcool depois que ele chegou lá. Eu quero um efeito adesonante, ou seja, eu quero que ele tenha uma melhor aderência sobre a folha para ter uma maior resistência a vento, uma maior resistência a chuva, por exemplo. Ou eu quero um efeito anti-evaporante. Estou trabalhando numa região onde, via de regra, as temperaturas são mais elevadas. Eu sei que eu tenho uma calda líquida e que pode se evaporar no caminho entre a ponta, entre o pulverizador e o álcool. Eu quero reduzir essa velocidade de evaporação para aumentar a quantidade de produto chegando na planta. Eu quero um penetrante. O que é isso? São produtos que aumentam a velocidade de penetração dos produtos sistêmicos. Então, eu posso colocar alguns adjuvantes, por exemplo, que aumentam essa velocidade de penetração. Aumentando essa velocidade de penetração, o produto age mais rápido e age com mais eficiência. Ou eu quero um efeito quilatizante, ou seja, eu quero que ele sequestre íons nessa calda e impeçam que esses íons interfiram na eficácia daquele ativo. Olha a quantidade de coisa que a gente tem que pensar quando trabalha, pode pensar quando trabalha um adjuvante. E a gente pensa única e exclusivamente no efeito tamponante, ou seja, em redução de pH. Será que esse efeito é o mais importante dentro de tudo isso que a gente viu? Quando eu penso em pH, todo mundo, não precisa ler, tá? Mas todo mundo conhece essas tabelinhas. Conhece ou não conhece? Todo mundo já viu essas tabelinhas de produto com pH mais adequado. Então, por que eu falei, por que eu mudei o efeito, o título da minha palestra? Porque eu sou um pesquisador que não acredita no efeito pH. Tá? Eu tenho mais de 10 anos de trabalho com o efeito de pH em diferentes produtos e eu ainda não consegui, né, pode ser capacidade minha, está aberto, mas eu ainda não consegui provar o efeito do pH sobre a eficácia dos produtos. Então, eu como pesquisador, vou começar a acreditar nessa tabelinha o dia que qualquer um de vocês me responder só duas perguntas. Tá? Não preciso mais que isso. A primeira, todo mundo já viu essa tabela alguma vez na vida. Pode ter visto com cor diferente, formato diferente, mas todo mundo já viu, não viu? Beleza. Alguém já viu alguma delas com autor?
Já viu? Já viu alguém fazer uma coisa boa e não ter orgulho de colocar o nome dele ali? Né? Alguém já viu? Beleza, eu nunca vi. Mas segundo, de onde foi que vieram esses dados? Porque colocar aqui para mim, ó, Universidade de Massachusetts, Estação Experimental da Carolina do Norte e Governo da Paraíba, é a mesma coisa. Não é revisão isso. Eu não sei aonde eu vou buscar esses dados. Então, eu não sei de onde vieram e não sei quem me escreveu. Por que eu tenho que acreditar? Segundo, na literatura, vocês conhecem algum trabalho científico, pelo menos um trabalho científico, tá? Comprovando o efeito do pH sobre diferentes produtos? Eu conheço pelo menos 8 teses de mestrado e doutorado, da qual eu já fui banca, e em 100% delas o efeito foi negativo. Tá? 100%. Eu não conheço nenhum trabalho. No fim eu vou colocar meu e-mail. Se vocês conhecerem algum, eu gostaria de ter esse trabalho para poder analisar, porque eu efetivamente não conheço. E tem mais. Algumas tabelinhas também não precisa ler, é só para trazer na memória, né? Mas algumas tabelinhas, além do pH ideal, elas se esmeram na qualidade. Também não tem autor e também não tem fonte, tá? Mas elas se esmeram na qualidade no seguinte sentido: elas trazem também o que acontece com a degradação do produto se você não estiver trabalhando no pH ideal. Você já viu isso, não viu? Beleza. Essas tabelinhas, do jeito que estão, são um dos maiores comprovantes da minha teoria. Né? Quer ver por quê? Tem um produto que ele saiu há pouco tempo do mercado, era um fungicida, saiu há pouco tempo do mercado por problemas toxicológicos, de toxicidade crônica, tá? E não por problemas de controle, que é o Benomil. Vocês conheceram o famoso Belate? Né? É um produto que ficou muito pouco tempo no mercado, deve ter dado uns 35 anos por aí, né? 40 anos por baixo. Aí eu faço a seguinte pergunta: vamos considerar 30 anos que esse produto ficou 30 anos no mercado só. Beleza. Há quanto tempo se fala de pH? Você bonzinho, 15 anos. De 15 anos para cá é que se começou essa preocupação com o pH de água. Beleza. Então esse produto, o Benomil, o Belate, ele ficou 15 anos no mercado sem que ninguém se preocupasse com o pH de água. Quando a gente pega essas tabelinhas e analisa, olha aqui, ó, Benomil, Belate, pH ideal 5, vida útil dele é pH 7, 12 minutos. Quem é que consegue jogar o fungicida no tanque, fazer a aplicação em menos de 12 minutos? Pouca gente. Beleza? Então esse produto era para ter dado um pau, era para ter dado um problema de controle muito grande. E um produto que dá um problema de controle extremamente grande, né? Porque, para aqueles que não sabem, pH 7 é o pH da água pura, tá? pH da água natural. Aliás, a Organização Mundial de Saúde considera normal o pH da água potável entre 6 e 8. Então o pH da água potável varia dentro disso. 7 está lá, é o pH da água pura. Beleza. Vocês acham que um produto ficaria 15 anos no mercado sem que ninguém se preocupasse com pH de água, degradando em 12 minutos com pH 7? Eu acho que não. Tá? Mas vai da opinião de cada um. Segundo produto,
que foi muito usado em café, pelo menos na época que eu entendia de produto. Hoje eu entendo de tecnologia de aplicação. Se vocês perguntarem para mim que produto é bom para bicho mineiro, eu vou recomendar vitamina. O bicho vai ficar forte, corado, sarado. Não entendo de produto para controle. Vocês me dão o produto que vocês querem aplicar, forma de funcionamento, nós vamos discutir como aplicar melhor isso. E adjuvante vem, o estudo de adjuvante vem dentro dessa melhor forma de aplicação. Mas Dicofol foi um produto muito utilizado principalmente para controle de ácaro na cafeicultura. Principalmente quando tinha um descontrole de ácaro vermelho, era muito comum entrar com Dicofol. Dicofol é outro produto que sim, deve estar no mercado ainda, se não tiver, saiu agora. Quando eu me formei, ele já era um princípio ativo velho. Não que eu tenha me formado há muito tempo, mas ele já era bastante antigo. Beleza. Dicofol é muito melhor que o Benomil, porque o Benomil degrada em 12 minutos, ele degrada em 15. Ele é muito melhor que o Benomil. Então, quando a gente ouve uma informação, nós temos que começar a raciocinar sobre ela. Então, se eu tenho os aditivos da pulverização, e dentro dos aditivos eu tenho os tamponantes, a minha pergunta para vocês é a seguinte: uma empresa, entre a fase de desenvolvimento do ativo até o registro dela, isso leva cerca de 10 anos, e a empresa gasta pelo menos 150 milhões de dólares no desenvolvimento de um ativo, até esse ativo chegar no mercado. Bom, nesses 10 anos, a empresa que está desenvolvendo conhece a interferência do pH sobre a eficácia desse ativo. Obviamente, se ela sabe que aquele ativo age melhor numa determinada faixa de pH, por que é que ela não colocaria um tamponante na formulação, estabilizando isso dentro de uma faixa de pH que ela sabe que é adequado para o produto dela, e deixaria isso na mão do produtor, para o produtor fazer isso, correndo o risco de ele não fazer adequadamente e de interferir na eficácia do produto que ela está vendendo? Qual que é a razão lógica para que isso acontecesse? Então, vamos começar pensando a palestra, vamos começar pensando o tema da seguinte forma: se vocês têm problema de pH na aplicação, procura onde está o problema, porque não é no pH. Não é no pH. Hoje, pH virou uma coisa tão prática que, se vocês reclamarem com alguém que o produto não foi eficaz, e o sujeito chegar lá com uma fitinha de tornassol, colocar lá no poço, deu 8, o cara não quer saber nem se tem pulverizador na fazenda, já descobriu o problema. E aí eu estou me preocupando com o mosquito e estou deixando passar um elefante. Então, não é por aí. Óbvio, se vocês falarem para mim o seguinte: amigo, mas se eu misturar um hidróxido de cobre, por exemplo, hidróxido, a hora que eu jogar na calda, o pH vai lá em cima, e depois jogar um produto que sofre hidrólise alcalina, não vai interferir? Vai. Mas aí não tem nada a ver com o pH da água, aí é incompatibilidade de produto, que não tem nada a ver com o pH da água. Então aí eu tenho que buscar formas para minimizar a incompatibilidade entre produtos que eu estou colocando dentro do tanque. É outra forma de ver a coisa. Mas se eu chegar lá, colocar um papelzinho de tornassol e deu 9 o pH da água, isso não quer dizer que aquela água é inapta para a aplicação de qualquer produto. Ótimo, se eu fosse falar só de pH, minha palestra tinha terminado aqui. Mas vamos discutir algumas coisas que são importantes e que a gente não está preocupado. Entre eles são os quelatizantes. Muitos dos redutores de pH colocados hoje no mercado, eles são à base de algumas moléculas de fósforo, que ele tem não só o efeito de reduzir o pH,
mas também de quelatizar alguns íons que estão nessa água. E isso pode ser importante. Uma das formas que o quelatizante pode ser importante são em propriedades onde a gente tem a água dura. E outra coisa, né? Vamos pensar em qualidade química da água. Se eu pegar uma água relativamente escura e uma água relativamente clara, não quer dizer em momento nenhum que essa água é pior que essa. Existem algumas mitologias ainda, não vem ao caso a gente discutir em função do tempo, mas existem algumas mitologias que a gente tem que tirar. O que eu tenho que fazer é a análise química dessas águas e analisar o que está acontecendo quimicamente, porque eu posso ter uma água dura. O que é uma água dura? É uma água com alta concentração de cálcio e magnésio. Beleza. Se eu mandar fazer a análise química dessa água e eu tiver, vamos ser muito práticos, acima de 150 de dureza, eu preciso começar a me preocupar com essa água, independente do pH dela. Eu preciso começar a me preocupar com essa água. Por quê? Porque quando eu coloco esse produto na água dura, aquele cálcio e magnésio que estão ali, eles vão interferir no equilíbrio de cargas daquela água que está ali dentro. A água, ela tem uma força de atração que mantém as moléculas de água unidas. Por isso que eu formo uma gota, a gota é redonda, tá? Por causa dessa força. Quanto mais eu interfiro nessas forças, eu aumento ou eu diminuo essa força de atração. Isso é importante para a aplicação, apesar da gente não ver, porque como eu falei para vocês, as formulações elas têm que ser tensoativos, que são os emulsificantes, que espalham melhor os produtos óleo, e os dispersantes, que espalham melhor os produtos pó. Esses tensoativos, eles agem nesse equilíbrio de carga. Se eu tenho um equilíbrio de carga alterado, o tensoativo não age direito. Se o tensoativo não age direito, o produto não distribui adequadamente dentro do tanque. Se o produto não distribui adequadamente dentro do tanque, eu não distribuo a mesma quantidade de produto ao longo do hectare. Eu interfiro na eficácia do produto que eu estou aplicando. Pode piorar se esse tensoativo ele for sal de sódio e potássio, ele for aniônico. Por quê? Porque o sódio e potássio eles reagem com cálcio e magnésio. Aí não só interfere na eficácia, ele tira o tensoativo do sistema. Ele forma precipitado, ele forma floco. Aí não é que ele está prejudicado, ele não tem o tensoativo do sistema. Eu tenho essa dispersão extremamente prejudicada dentro do tempo. E aí eu vou interferir na qualidade da aplicação. Também eu preciso entender essas algumas características. Porque se eu tiver uma água mais escura, com uma dureza total de 73, e uma água de poço, uma água de 16, para quem não entende, vai chegar para vocês, nossa, olha como eu melhorei a dureza da água. Não, se eu sei que com 150, até 150 eu não tenho problema. Eu estou com uma água de 70 e uma água de 15, vai ter diferença? Não. As duas têm a mesma qualidade na hora de eu fazer a aplicação do produto que eu estou trabalhando. Muito bom. Também é importante analisar as quantidades dos produtos individualmente. Principalmente se vocês trabalham numa região e vocês têm sistematicamente problema de controle, de tempo de controle, e desconfiam que a água é o responsável por aquilo. Tá? É extremamente fazer uma análise da água, e não adianta, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, em trabalho nenhum, alguma coisa do tipo assim: olha, manganês, eu tenho 1,16 miligramas por litro. Aí eu vou lá procurar uma tabelinha e falar assim: olha, acima de 2 miligramas ele interfere, abaixo de 2 miligramas ele não interfere. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Por quê? Porque isso
né, essa dose, essa concentração de íons que interfere na aplicação, ele depende da dose do produto e depende do volume de aplicação. Então vamos pensar o seguinte: olha, eu vou aplicar um produto para controle de bicho mineiro, tá? Vou aplicar 1 litro desse produto numa água que tem 20 miligramas por litro de manganês, que é o que a gente está vendo. A concentração é extremamente alta. E vou trabalhar com o meu pulverizador, com o meu turbopulverizador, e vou jogar 400 litros de água para controlar o bicho mineiro. Se eu tenho 20 miligramas por litro em 400 litros de água, eu vou ter 8.000 miligramas ou 8 gramas de manganês agindo em cima desse litro de inseticida. Ótimo, pode ser uma dose muito alta, pode interferir na eficácia. Mas se eu só mudar meu sistema de aplicação, não vou aplicar com turbo, vou aplicar com avião e vou jogar com 20 litros de água. Ótimo, eu tenho os mesmos 20 miligramas, só que agora em 20 litros d'água, eu caí de 8.000 para 400, agindo em cima do mesmo litro de produto. Beleza, com 400 a água pode ser imprópria, mas com 20 ela pode ser própria para aplicação. Por isso vocês não vão encontrar esse termo. Então minha recomendação é, se vocês acreditam que o problema do não controle pode ser a água, pegue uma amostra de água da onde vocês têm dúvida e peguem pelo menos 4 a 5 amostras de áreas próximas onde vocês sabidamente não tem problema na eficácia do produto. Pegue essa análise e analise elemento por elemento e procure aquele que está fora da curva. Ou seja, qual é aquele que difere na minha amostra que eu tenho mais do que eu tenho nas outras 4? Ótimo, aquele elemento pode ser a causa do insucesso da sua aplicação. Para aquele elemento eu vou precisar de um quelatizante, tá? E quando o quelatizante também é importante, é muito comum, alguns fungicidas principalmente, né, de alguns inseticidas, eles se ligam a alguns elementos químicos, principalmente manganês, alumínio, ferro, é muito comum. Só que alguns desses produtos, nós normalmente adicionamos propositadamente dentro do tanque. Por exemplo, quem é que não faz adubação foliar? Todo mundo? E quando eu vou fazer adubação foliar, é mais barato fazer a adubação foliar com sais diretamente no tanque? Ótimo, eu estou jogando um monte de sal dentro desse tanque. Estou jogando um monte de íon que está passível de reagir com o produto. Aí eu jogo um fungicida lá dentro. Aí eu jogo um acaricida lá dentro. Qual estudo eu tenho para saber a interferência daqueles produtos que estão dentro do tanque naquele acaricida ou no fungicida que eu estou aplicando? Posso ter problema? Pode. Tá? Pode. Então, se trabalhar com produtos quelatizados, ou se eu trabalhar com adubos foliares, sais, mas trabalhar com um adjuvante que seja quelatizante dentro do tanque, inativando, mantendo aqueles produtos na cauda, mas inativando, tornando eles não reativos. Antes de colocar o produto, eu posso aumentar significativamente a eficácia dos produtos que a gente está usando. Tá? E essa é uma ação importante, muito pouco trabalhada na agricultura. Outra ação importante é a ação espalhante, que vai permitir que o produto, quando eu trabalho com espalhante, via de regra, eu reduzo a tensão superficial da água, faço com que ela se espalhe mais sobre a superfície, aumentando a cobertura, que é o objetivo final da aplicação. Então, né, essa é a fórmula de Corti, não precisa decorar, só precisa entender. Né? Isso aqui
4 horas de aula no curso de especialização em café lá no IAC, só para o pessoal entender essa fórmula. Mas é isso, ó, o objetivo final é a cobertura do alvo, é isso que eu busco. Eu tenho 5 fatores para trabalhar para aumentar a cobertura do alvo. Volume, quanto maior o volume, maior a cobertura. Taxa de recuperação, ou seja, quantos por cento daquilo que eu estou aplicando eu estou sendo eficiente em deixar dentro, em cima do meu alvo, né? Ou seja, como eu posso fazer para reduzir desperdícios. E fator de espalhamento, qual a capacidade desse produto se espalhar sobre aquele alvo depois que ele chegou. Qualquer um desses 3 que eu aumentar, eu aumento a cobertura. Mas eu também tenho superfície vegetal, óbvio, quanto maior o café, para o mesmo volume aplicado, menor vai ser a cobertura. E tamanho de gota, quanto maior o tamanho de gota, menor vai ser a cobertura. Então, no campo, a gente pode considerar que taxa de recuperação e superfície vegetal, taxa de recuperação eu posso considerar inerente ao meu equipamento e superfície vegetal inerente ao tamanho do café que eu quero aplicar. Então, sobra para a gente trabalhar 3 fatores: volume, fator de espalhamento e tamanho de gotas. E o sucesso da aplicação, a economia da aplicação, está em procurar o melhor tamanho de gotas, o melhor fator de espalhamento, de forma a se precisar do menor volume de água possível. Porque o caro na aplicação do café não é o produto, é a água. Tá? Se vocês considerarem quanto tempo eu levo para gastar um tanque de 1.500 litros, 2.000 ou 1.000 litros, né? Quanto tempo eu levo para gastar esse tanque? E quanto tempo eu levo para ele sair da onde está, vir no poço, abastecer e voltar lá onde ele estava? Vocês vão ver que o tempo é mais ou menos o seguinte: eu gasto 30 minutos para gastar os 2.000 litros e gasto mais 30 minutos para vir abastecer e voltar onde eu estava. Então, se eu já tenho um tempo curto para fazer a pulverização, eu ainda uso só metade dele, porque a outra metade eu estou andando de trator. Não é tempo efetivo. Então, quanto mais eu consigo reduzir esse volume, trabalhando adequadamente a cobertura, mais econômica fica a aplicação. E o espalhante é uma ferramenta extremamente importante dentro desse conceito. Lá no centro de engenharia, né, nós temos trabalhado bastante com diferentes tipos de espalhantes, tentando entender a eficácia dele em diferentes sistemas. Então, existem espalhantes que já são efetivos em doses muito pequenas, mas o importante entender é que todo espalhante ele tem uma dose mínima e uma dose máxima. A função do espalhante é quebrar a tensão superficial. Ele começa a quebrar na dose mínima e termina na dose máxima. Se essa dose máxima aqui, por exemplo, é 1 litro por tanque, se eu usar 5 litros por tanque, eu só aumento o custo, mas eu não aumento a eficácia dele. Então é importante eu saber aquilo que eu quero. Outros espalhantes já têm curva diferente, eles começam a agir numa dose maior, terminam numa dose maior. A dose de um não pode ser igual à dose do outro. Eu preciso cobrar o meu representante, com quem eu estou trabalhando, quais são essas 2 doses para a cultura do café. E por que isso é importante? É importante por causa disso. Olha, lá no centro de engenharia, nós fazemos espalhamento dessa gota em diferentes superfícies vegetais. Nós trabalhamos com isso. E isso é feito o seguinte: nós fazemos gotas sempre de mesmo tamanho, com o mesmo volume, em diferentes superfícies vegetais, aplicando as doses de espalhante com um corante. E depois o que a gente analisa é qual a área da mancha resultante em cima daquela superfície foliar. Então, só para vocês entenderem, tá? Isso aqui é uma gota de água. Olha a água, o contato que ela tem com a folha e o contato que ela tem externo. Isso por quê? Alta tensão superficial. Quando a gente quebra a tensão superficial, é isso que a gente começa a fazer. Mas aí, eu tenho que tomar um cuidado a hora que eu vou usar espalhante. Eu tenho que conhecer a dose do espalhante que eu vou
trabalhar. E isso é importante também, deve ter representantes de empresas adjuvantes, tá? É importante na hora de eu vender o produto. Por quê? Hoje, né, deve ter estudante de agronomia, deve ter pessoal da área de desenvolvimento de produtos, né? Se eu vou fazer um campo demonstrativo, eu quero mostrar para o produtor que o produto é bom. Como que a gente aprende na escola? É fácil. Você chega o importante é você usar o equipamento nas condições que o produtor está usando. Correto ou não? Eu só posso variar uma coisa. Se eu só posso variar uma coisa, eu vou chegar lá, vou montar meu campo de que forma? Olha, eu vou aplicar essa área aqui, se aplica, regula o pulverizador e aplica sem o espalhante. Nessa área do lado, coloca o espalhante e aplica com o espalhante, a gente vai analisar o resultado depois. É assim que monta campo ou não? Né? É assim que a gente aprende. É assim que deve ser? Jamais. Por quê? Olha o espalhamento proporcionado, todas as gotas têm o mesmo tamanho, são feitas com micropipetas, todas as gotas têm o mesmo volume. Beleza. Olha o espalhamento de 4 gotas. Olha o espalhamento de 4 gotas. Aumentou um pouquinho? Olha o espalhamento ou a cobertura por 4 gotas. Aumentou um pouquinho mais? Olha o espalhamento por 2 gotas. E olha o espalhamento por 2 gotas. Vamos lá. O espalhamento aqui, situação 1, é diferente daqui, situação 2? É ou não é? Beleza. Importante para mim é padronizar volume de aplicação. Por isso que eu não posso padronizar volume, eu tenho que padronizar cobertura. Aí eu chego no produtor, o volume que ele está usando é esse aqui. Essa é a cobertura que ele tem. Aí eu chego, só vou mudar o espalhante. Eu vou tirar esse espalhante e vou colocar esse aqui. Lá tem 4 gotas, aqui tem 2. Então, para eu chegar no volume que eu tenho lá atrás, o que eu tenho que fazer aqui? Colocar mais 2 gotas. Se eu colocar mais 2 gotas aqui, vai acontecer o quê? Escorre. Se escorre, a quantidade de ativo parando na folha é menor. Se a quantidade de ativo parando na folha é menor, o controle é pior. Uma droga esse espalhante, não é? Aonde eu usei, o controle foi pior. Ou seja, enquanto o volume foi importante para mim, eu estou jogando fora ferramentas como essa que permitiriam eu trabalhar a mesma área com metade do volume, tendo um controle maior, porque a cobertura aqui é maior do que naquela situação antiga. E se eu padronizar volume, eu não consigo enxergar isso. Importante, a mesma dose de um mesmo espalhante se comporta de forma diferente conforme a cultura, né? Café é muito mais próximo de citros. Eu não estava com os dados do café prontamente disponíveis, mas veja o que pode acontecer com um espalhamento de 2 gotas, dependendo do adjuvante que eu resolvo usar. Então, os volumes de aplicação são exatamente o mesmo, mas o resultado biológico, o resultado de cobertura dessas aplicações são totalmente diferentes. Então, quando eu resolvo usar um espalhante, é isso que a gente tem que analisar. E cuidado, né? Alguns espalhantes, aquele que eu mostrei, se você considerar em relação à água pura, você pode ter uma área até 7 vezes maior. Cuidado com o escorrimento quando se trabalha o espalhante. Tem alguns trabalhos desde a década de 80, principalmente com a cultura de citros, dizendo que espalhante não funciona com a cultura de citros, né? Beleza, dentro dos volumes que se usa em citros, concordo que não vai funcionar, porque só falta mergulhar a laranja dentro de uma caixa d'água, né? Com os volumes que se usam. Café é diferente. Café nós temos muito espaço para trabalhar a tecnologia dentro do café. E outra coisa, muito comum a gente avaliar, para quem é estudante, para quem é de empresa, que vai fazer algum trabalho
analisando o efeito de espalhantes, muito comum a gente trabalhar como amostrador em ensaios, papel higrosensível. Não use papel higrosensível em ensaios com espalhantes. Tá? Por quê? Porque esse espalhamento é função da natureza do espalhante com a natureza da folha, quantidade de cera, tipo de cera que está ali. Por isso que os espalhamentos são diferentes. Papel higrosensível tem cera? Não. Então o espalhante não age. Quando eu for trabalhar, fazer ensaios, fazer campos demonstrativos com espalhante, eu tenho que analisar, de colocar um corante e analisar diretamente na estrutura que eu quero. E olha, espalhamento em grão é diferente do espalhamento em flor, que é diferente do espalhamento em folha. Tá? Então, dependendo do alvo, para a mesma cobertura, as doses podem ser diferentes. Muito comum hoje, na agricultura como um todo, está entrando soja, café, milho, vocês imaginaram, está entrando o uso de óleos, espalhantes oleosos, como se fosse a salvação da agricultura. Só que também aqui a gente precisa começar a entender que efeito eu quero do óleo. Óleo, ele tem 3 efeitos principais. Ele tem efeito espalhante, ou seja, esse que a gente acabou de ver, de quebrar a tensão superficial e espalhar sobre a folha. Ele tem efeito adhesionante, como ele tem uma afinidade maior com aquela camada de cera da folha, a adesividade, a fixação da gota é maior. E ele tem um excelente efeito penetrante, ou seja, como a primeira fase da absorção na folha é a passagem da cutícula, é a passagem da camada mais externa da folha, e essa passagem se dá via de regra por diferença de concentração, como a concentração dentro da folha é menor que a concentração na parte externa, o produto passa. E essa movimentação se dá preferencialmente no meio líquido, e o óleo permanece líquido por mais tempo, ele favorece a penetração dos produtos na folha. Então ele é penetrante, ele é adhesionante e ele pode ser espalhante. Para vocês terem uma ideia da diferença, esse aqui foi um trabalho feito em Botucatu, orientado pelo Raikano, do qual eu fui banca, onde a menina testou a tensão superficial de diferentes óleos existentes no mercado. Então vamos pensar que importante para mim no óleo é o efeito espalhante. Tá? Eu quero que ele espalhe bem. Beleza. Olha, independente de marca, aqui não é o caso, tá? Não quero fazer nada. Mas se eu usar esse óleo, a tensão da água pura é 72. Esse aqui me dá 69, esse aqui me dá 26. O efeito de um é igual ao outro? Não. Quanto mais eu quebro a tensão superficial, mais ele espalha. Então, se é importante para mim o efeito espalhante, o vendedor de produto tem que saber dizer para mim, nas diferentes doses daquele produto, qual a tensão superficial que ele me proporciona. Porque eu posso fazer a ligação disso com o espalhamento e saber se isso está adequado ou não. Mesma coisa acontece com óleos vegetais, está vendo? Um dá 50, o outro dá 27. É a mesma coisa usar os dois? Em efeito espalhante, não. Efeito adhesionante, efeito penetrante, se esses são os principais, pode ser exatamente a mesma coisa. Mas se para mim o importante é efeito espalhante, não. E outra coisa, a gente hoje, principalmente com a internet, é bombardeado por uma quantidade de informações muito grande. Muitas vezes a gente tem que parar para pensar em alguma delas. E às vezes a gente, quando não para, cria no campo essa mitologia agrícola. Que eu falo, a gente ouve tanto falar que acaba virando verdade e a gente acredita. Óleo é um dos principais fatores disso. Primeiro, dizem que usa óleo porque o óleo é um excelente antievaporante. Mentira! Óleo não
reduz a evaporação da água. A água evapora exatamente na mesma velocidade, tá? Exatamente na mesma velocidade. Então, se teu efeito é anti-evaporante, o teu adjuvante não é óleo. Procure um anti-evaporante. Segundo, dizem que o óleo aumenta o peso da gota. Isso faz com que ela chegue mais rápido lá no café e por isso diminui a perda. Olha que informação joia. Tem que pegar um prêmio Nobel de Química, né, e dar para o cara que falou isso. Por quê? O sujeito conseguiu descobrir o óleo mais pesado que a água. Olha que puta descoberta que o cara fez, né? Na época que eu era gurizinho, que a gente ia na escola, quando eu misturava óleo na água, o óleo ficava por cima, né? Hoje mudou. Porque se o cara coloca óleo e água e fica mais pesado, é porque o óleo é mais pesado, não é? Olha que afirmação linda, né? E você vai no campo, é o que você ouve a torto e direito. Então esquece, tá? Esquece mitologia. O produtor tem que saber o que quer. E quem vende o produto tem que saber o que está oferecendo, para saber em que área vai poder ajudar o produtor. Existem os antievaporantes. Antievaporante pode ser um produto interessante. E é interessante para quem tem esses produtos saber se ele é antievaporante. Lá no laboratório do Centro de Engenharia, nós desenvolvemos um processo simples para analisar o efeito antievaporante de alguns produtos. Que é o quê? Nós usamos um suporte bastante simples, um alfinete amolado, e deixamos a gota pendurada em cima disso aqui, dentro de uma balança que me mede até 5 casas depois da vírgula, num ambiente climatizado, ou seja, temperatura e umidade relativa uniforme. E avaliamos o peso dessa gotinha aqui, ó, a intervalos de 5 minutos até 30. Ou seja, quanto melhor o efeito antievaporante, menos ela vai perder massa. E a gente analisa então os produtos dessa forma. E o que a gente tem é isso aqui, ó. Eu tenho alguns produtos antievaporantes, tenho aqui a água, e a gente consegue analisar um percentual, quantos por cento mais essa água dura num determinado tempo, e a gente consegue analisar efeito antievaporante disso. Bom, antes de colocar qualquer adjuvante na água, eu preciso analisar o seguinte: ele é uma mistura de produto quanto qualquer outro, tá? Com qualquer outro. Então eu preciso analisar se dentro da minha mistura, aquele adjuvante ele vai ter um efeito aditivo, um efeito sinérgico ou um efeito antagônico. O que é o efeito aditivo? O resultado da pulverização com o adjuvante é exatamente igual ao efeito da pulverização sem o adjuvante. Isso é um efeito aditivo. O que é o efeito sinérgico? O efeito da pulverização com o adjuvante é melhor do que o efeito da pulverização sem o adjuvante. Isso é o que a gente busca, tá? Mas ele também pode ser antagônico, ou seja, o efeito da pulverização com o adjuvante é pior do que o efeito da pulverização sem o adjuvante. Beleza? Qual deles eu estou tendo? É isso que eu preciso avaliar, porque ele pode ter efeito de antagonismo. Antagonismo se mostra principalmente através da formação de precipitado ou de flocos, mas nem sempre dessa forma. Vou dar um exemplo. Eu vou aplicar um parapate no café, vou controlar mato com gramoxone, vamos usar o nome comercial. Qual é o princípio de funcionamento da gramoxone? Ele é um aceptor de elétrons, ou seja, ele pega cargas negativas dentro da planta e impede que a fotossíntese se complete. É dessa forma que ele funciona. Se a gente perguntar para qualquer técnico, vai falar assim: olha, o espalhante é extremamente benéfico se você trabalhar com o gramoxone. É verdade. A única coisa que esquecem de dizer é que eu posso ter espalhante catiônico, aniônico e não iônico.
O que é isso? Catiônico, ele se dissocia em carga positiva. Aniônico, ele se dissocia em carga negativa. E aniônico, ele não se dissocia, ou ele não libera a carga no sistema. Se eu misturo o grão de sôdio, que ele é um receptor de carga negativa, com um espalhante que libera a carga negativa, o que vai acontecer dentro do tanque? Eu já matei meu produto antes de fazer a aplicação. Simplesmente porque a informação importante que eu tinha é importante usar espalhante, mas nunca ninguém me disse que tipo de espalhante a gente tem que usar ali. Bom, dentro do IAC, já há alguns anos, nós temos um trabalho bastante forte, trabalhando qualidade desses adjuvantes. Por que esse trabalho é tão importante? Porque hoje no Brasil, um adjuvante, para você registrar ele no Ministério como adjuvante, ele tem as mesmas necessidades de um registro de agrotóxico, extremamente caro. Tem até necessidade de ensaio de eficácia, como se o espalhante fosse eficaz em controlar alguma coisa, né? Na prática, então, o que as empresas fazem para facilitar isso? Registram isso como adubo foliar. Quando ela registra aquilo como adubo foliar, não quer dizer que é ruim, mas também não quer dizer que é bom. O produtor perde essa informação. Por quê? Porque adubo foliar não tem necessidade de ensaio, tem só necessidade de comprovar níveis de elementos em determinadas formulações. Então, eu compro como um espalhante, né? Eu compro como um adubo foliar, mas como compro como espalhante, eu não tenho nenhum ensaio de efeito espalhante daquilo. Eu não tenho nenhum ensaio de efeito penetrante daquilo. Então, quais as garantias eu tenho da eficácia daquele produto? Pode ser bom, mas pode não ser. Na realidade, eu estou misturando joio e trigo, tudo dentro do mesmo saco. Então, a nossa proposta é sugerir alguns ensaios para discussão. Então, algumas análises que a gente já tem bastante sedimentadas análise de tensão superficial, são métodos bastante simples, tá? Essa de espalhamento sobre diferentes superfícies vegetais. Para vocês verem como isso é importante, né? Dá uma olhada. Isso aqui é um espalhamento sobre superfície vegetal com um bom espalhante, tá? Então, quando eu aumento a dose, aumenta a superfície coberta. Esse em amarelo é a superfície da água, sem espalhante. E esses outros dois aqui, o azul e o cor-de-rosa, são dois produtos que estão no mercado, que segundo o fabricante, tem exatamente o mesmo efeito desse. Beleza, como que o produtor vai saber isso, se eu não tenho nenhum tipo de resultado dessa forma? Mesma coisa com a ação antievaporante, como eu já falei para vocês, nós já pegamos lá no laboratório, antievaporante desse jeito. Olha só, esse amarelo aqui, o peso da gota foi menor que o da água pura. Ou seja, o antievaporante aumentou a evaporação da água. Bonito, não é? Show no mercado isso. Como que o produtor vai saber se a gente não tem um sistema lógico de análise? Estamos desenvolvendo um sistema para velocidade de penetração e aqui estamos tentando montar o nosso tubo de vento. Essa já não são nem as versões que nós estamos usando hoje, mas para ver isso aqui, ó, risco de deriva. Se o tenso ativo aumenta ou diminui o risco de deriva, já temos vários resultados nessa área. Então, a proposta do IAC de vir conversar com vocês primeiro, esqueça a pH. Olha quanta coisa a gente tem que pensar. Olha quanta coisa existe para ser trabalhada. E o produtor tem que saber exatamente aquilo que mais lhe interessa, aquilo que ele precisa. Enquanto nós não soubermos, enquanto nós não começarmos a cobrar, não soubermos as informações que a gente quer, pH vai ser o único fator que nós estamos trabalhando e perdendo muito dinheiro. Além de adjuvantes, por favor, fazendo a propaganda nossa também, nós temos dentro do IAC o nosso grupo de qualidade e investimento de proteção, hoje com uma certificação internacional. Então, toda vez que vocês encontrarem
esse selo investimento de produção. Isso quer dizer que aquela vestimenta foi analisada pelos laboratórios do IAC e atende a princípios internacionais de qualidade. Bom, basicamente, dentro do meu tempo, era isso que eu tinha a colocar para vocês. Estou aberto, vou ficar aí para os debates, estou aberto à discussão. Espero que a palestra tenha sido aí do proveito de todos e tenha atendido as expectativas. Muito obrigado pela atenção.